Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos reunidos mais uma vez para este culto de adoração e de clamor ao Senhor. Vamos invocar a presença daquele que é todo-poderoso neste momento. Deus de grandeza, Deus de eternidade, estamos diante do Senhor, glorificamos o Teu nome pela Tua soberania, porque o Senhor caminha conosco. Bendizemos o Teu nome, porque Tu és digno de ser adorado, de ser invocado. Senhor, se faça presente conosco neste culto de adoração e de louvor ao Teu nome. Bendito seja o Senhor que opera maravilhas. Exaltado seja o Teu nome. Nós Te glorificamos e Te invocamos nesta noite de culto em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, teremos uma primeira leitura no Salmo 115. Convido você a abrir no Salmo 115, que nos diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm ouvidos e não veem. Têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Têm nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem ao Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, assim pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Louvado seja o Senhor por esta palavra maravilhosa aos nossos corações, que fala várias vezes sobre bênçãos, as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Quantas bênçãos recebidas do Senhor, salvação, a graça, a luz. Estamos aqui neste culto também para clamarmos, para que o Senhor continue a nos abençoar, a nos ajudar, a nos perdoar. Vamos orar silenciosamente neste instante, como sempre fazemos, entregando ao Senhor nossos pecados para que Ele nos perdoe e nos lave, também nossos pedidos e clamores, agradecendo também ao Senhor por tantas bênçãos. O texto nos diz: o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais. Ele é o Deus que abençoa, que guarda e que ilumina. Agradeçamos ao Senhor e clamemos a Ele, que Ele continue a nos ajudar na nossa trajetória neste mundo. Oremos ao Senhor. Senhor Deus de poder, Deus grandioso, nós Te glorificamos por tudo que o Senhor tem nos dado,
acima de tudo pela salvação em Cristo Jesus. Bendizemos o teu nome porque podemos confessar os nossos pecados diante do Senhor, aquele que nos perdoa e nos lava, o Deus que nos purifica. Nesta noite oramos para que o Senhor estenda a tua graça sobre os enfermos, aflitos, quantos, ó Deus, passando por dificuldades, doenças, pedimos que o Senhor estenda a tua mão maravilhosa sobre todos, curando, restaurando, restabelecendo a vida, Senhor, a fé. Muitos irmãos também distantes dos teus caminhos. Estenda a tua graça, Senhor, restaurando a caminhada da fé nas famílias, nas vidas, aqueles que precisam desta graça. Muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito por nós. O pão de cada dia, a vida, respiração, a existência. O Senhor é o que nos dá, graciosamente, bênçãos maravilhosas, como lemos neste texto. Bênçãos multiplicadas pela tua graça. Visita os nossos irmãos desempregados que precisam de uma porta aberta de trabalho. O Senhor é o dono do ouro, da prata. O Senhor é aquele que abre portas de bronze e trancas de ferro. Também, ó Deus, esteja restaurando lares, quantos lares carentes de uma bênção especial das tuas mãos. Uma renovação, uma restauração. Que o Senhor esteja olhando pelas famílias da tua igreja, renovando as vidas, os laços, ó Deus, que possam ser restaurados pelo Senhor. Abençoe, Senhor Deus, as necessidades do teu povo. Teu povo entrega no teu altar nesta noite, em oração e súplica, tu que és o Deus misericordioso, que lemos a tua palavra. Esteja, ó Deus, agraciando o teu povo com respostas dos altos céus. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor caminhe conosco, abençoe e estenda a tua graça à igreja perseguida, missionários, servos do Senhor, em todas as regiões deste mundo, deste Brasil. Esteja sustentando as suas vidas com fé, iluminação e graça. Assim como as igrejas do Senhor, espalhadas, ó Deus, neste mundo, nas cidades, em todos os lugares, que o Senhor estenda a tua bênção. Abençoe a nossa igreja, os líderes, o pastor da tua igreja, o povo do Senhor que se reúne, para que assim, ó Deus, possamos te glorificar. Esteja, ó Pai, conosco, ouça as nossas orações. Aceita, Senhor, as nossas adorações e tenha misericórdia de nós. Nós clamamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nós faremos uma segunda leitura em Salmo 96. Peço que o irmão abra, a irmã abra, no Salmo 96, que é a segunda leitura desta noite, e a palavra de Deus nos diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos
com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Salmo 96, vamos orar mais uma vez. Deus amado, Deus eterno, diante da Tua palavra nos curvamos e pedimos que o Senhor nos abençoe no breve estudo que faremos com a unção do Teu Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, queridos irmãos e irmãs, o mundo vive numa constante renovação. As pessoas buscam novos padrões e entendimento para tudo o que acontece ao redor. Novas formas de realizar obras e sonhos, outros pontos de vista a respeito de assuntos, temas diversos e algumas coisas já conhecidas. Iremos focar hoje sobre a renovação teológica e litúrgica, algumas considerações nestes aspectos. Questionamos, muitas vezes, quanto das mudanças na teologia e da liturgia no culto prestado ao Senhor. Mudanças, renovações, o que deve ser preservado ou não. Há muita diversidade quanto à compreensão de como deve ser o culto prestado ao Deus verdadeiro. Sabe, irmãos, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento, o culto é descrito como serviço. Em qualquer língua, etimologicamente, liturgia significa o trabalho que pessoas realizam. Você sabia disso? Que liturgia significa o trabalho que pessoas realizam? Não pessoas se divertindo, alegrando-se, fazendo o que acham ser bom. No Antigo Testamento, a adoração era prescrita e controlada. Ela era litúrgica. Como posso adorar a Deus segundo os princípios do Antigo Testamento? Será que o Antigo Testamento possui elementos para nos ensinar hoje? Será que ele pode oferecer alguma direção para uma adoração no culto contemporâneo? E nós iremos então desenvolver algumas coisas, alguns assuntos hoje, algumas meditações sobre o tema o culto no Antigo Testamento. O culto no Antigo Testamento. E nós dividiremos em algumas etapas históricas para que possamos assim ter uma compreensão, pelo menos preliminar, para que possamos pautar nossa adoração hoje acerca do culto no Antigo Testamento. Como era? Se pegarmos o período da criação ao Êxodo, primeira etapa que podemos considerar, da criação até o Êxodo, nós podemos ver que houve ali uma recusa do homem em obedecer a Deus incondicionalmente. Foi a recusa a uma adoração estabelecida pelo Senhor com base em sua verdade revelada. Tanto que em Gênesis 3 nós temos os relatos da queda do homem. Podemos entender pelos textos bíblicos que o culto ao Senhor nesse primeiro período da criação ao Êxodo era um culto familiar, centralizado no altar. Olha que bonito isso para a nossa vida de hoje. Era um culto familiar, centralizado no altar. Ali, Deus e a família se encontravam. Nós temos aqui então um relato de Gênesis, do início, um culto familiar centrado no altar. O que havia neste culto familiar nós podemos identificar ali nos textos iniciais bíblicos.
sacrifícios de gratidão e sacrifícios de expiação de pecados. Sacrifícios de gratidão e sacrifícios de expiação de pecados. A sua família tem agradecido a Deus nos cultos domésticos em adoração e gratidão? Temos isso no primeiro período ou primeira etapa, como era o culto no Antigo Testamento. No período da criação ao êxodo, a primeira etapa que estamos vendo, ao redor do altar, um culto familiar, no qual existia sacrifícios de gratidão e de expiação de pecados. A fé possibilitou a Abel ter sua oferta aceita pelo Senhor. O irmão se lembra disso. Caim não obedeceu às instruções que estão subentendidas em Gênesis. Daí teve a sua oferta rejeitada por Deus. Irmãos, precisamos entender, a partir dessa primeira etapa, que examinar as intenções e avaliar as ações devem ser exercícios constantes na vida dos que cultuam a Deus. Devemos mirar aí os exemplos de Caim e Abel, este culto familiar, e aprendermos com isso. Deus só aprova um culto sincero, Então podemos entender que numa primeira etapa histórica, o culto do Antigo Testamento, ele era centralizado no altar, ele era familiar. Nós podemos entender que ali nós tínhamos sacrifícios de gratidão e sacrifícios de expiação de pecados. E também uma recusa que houve, que nós conhecemos muito bem, dos problemas que aconteceram naquele lar e naquela família. Deus só aprova o culto sincero. Temos os exemplos de Abel e Caim. Mais um segundo momento histórico, como era o culto no Antigo Testamento. Nós podemos ver do Êxodo até a monarquia, como era o culto. Este foi o período do tabernáculo, a habitação simbólica de Deus. Nessa segunda etapa, que nós podemos dividir do Êxodo até a monarquia. Todo o tabernáculo e seus utensílios expressavam a pessoa de Deus, seus atributos, sua presença, seu relacionamento com o povo e também como o povo respondia a Deus. As prescrições dadas pelo Senhor também para a aproximação e purificação eram rigorosas e foram dadas pelo próprio Deus a Moisés. Podemos, irmãos, associar alguns utensílios do tabernáculo com alguns elementos imprescindíveis do culto. Vamos aprender isso, já que estamos fazendo uma analogia de como era o culto no Antigo Testamento com a nossa vida devocional hoje. Veja que interessante como ali no tabernáculo, nessa segunda etapa histórica que estamos vendo, do Êxodo até a monarquia, como que os utensílios representavam a graça de Deus. Se olharmos para a arca e a mesa dos pães, nós entenderemos que eles retratam Deus como Rei, Senhor e provedor de todo o seu povo. A leitura bíblica dos salmos e os hinos e cânticos de louvor. Então nós temos aí estes elementos ali no tabernáculo. Também as lâmpadas. Qual o sentido e o significado das lâmpadas ali, que podem também nos instruir hoje? Significavam a direção de Deus, a pregação da palavra. Veja que interessante isso. E o incenso. O incenso era o local das intercessões pelo povo, as orações, como hoje estamos, orando, clamando, intercedendo. Também temos um outro utensílio importante, o altar. O altar era o lugar do derramamento de sangue, a confissão de pecados. Nós temos isso hoje na pessoa de Jesus.
Interessante percebermos, então, que nesse segundo momento histórico, nós temos como palavra-chave o tabernáculo e os utensílios do tabernáculo representando elementos importantes do culto e o próprio Deus atuando na vida do seu povo. Notemos que a posição do tabernáculo era no centro do acampamento, como referência à centralidade do culto para a nação. Veja que importante isso. Deus não somente quer o nosso culto, mas Ele diz como deve ser cultuado no centro da sua vontade. Sabe, querida igreja, nem toda adoração agrada a Deus. Há o perigo de trazermos fogo estranho na presença do Senhor diante do altar e do trono do Senhor. Levítico nos fala sobre isso. Esse fogo estranho consistia em contrariar os mandamentos do Senhor quanto à adoração. Então, prestemos atenção que não apenas a adoração a falsos deuses é proibida nas Escrituras, mas também a adoração ao verdadeiro Deus de maneira errada. Vamos prestar atenção nisso. Adorar ao verdadeiro Deus de maneira errada também implica em uma situação difícil, complicada e um obstáculo para nós. Então, nessa segunda etapa histórica, como era o culto no Antigo Testamento? Do Êxodo até a monarquia, nós temos a centralidade do tabernáculo e aí os seus utensílios representando ali coisas importantíssimas que podem servir para a nossa adoração hoje na presença do Senhor. Mas caminhando historicamente, nós podemos pegar um terceiro momento histórico que vai da monarquia até o exílio. Como era essa situação do culto no Antigo Testamento nesse período histórico da monarquia até o exílio? Este foi o período das maiores mudanças e de centralidade do culto. Preste atenção nisso. O povo ia reunido para a adoração ao Senhor. A orientação para o serviço sacerdotal permanecia válida, trabalho dos sacerdotes. As prescrições foram dadas por Deus através de Davi, a respeito dos grupos corais e também dos grupos instrumentais. Isso no período da monarquia ao exílio. Então, o culto em Israel nessa época era participativo. Você é participativo no culto? Você vai ao culto para participar, para adorar ou para assistir ao culto? Preste atenção que as coisas são diferentes. E nesse período, o culto era participativo. Os dias de festa, as procissões e os sacrifícios exigiam envolvimento do adorador. Ele tinha que se envolver. No Antigo Testamento, era um duplo serviço divino, um dirigido ao seu povo e outro dirigido às outras nações. Deus quer ser adorado pelos seus filhos no serviço que eles prestam ao próximo também. Este foi o motivo, irmãos e irmãs, pelo qual os profetas criticaram o culto na antiga aliança. Por quê? Porque o povo desejava comparecer diante de Deus, receber do Senhor bênçãos e benefícios, mas não servia ao outro, ao próximo. E muitos profetas condenaram o povo por isso. Culto não é só ato ritual, mas é um ato de vida. Ato de culto, ele deve expressar-se em gestos eficientes, concretos e claros também em nossa relação com o próximo. Este é o serviço do povo a Deus, que em nada precisa dos nossos serviços. Deus não precisa, mas Deus oferece ao povo a oportunidade de adorá-lo e também de servir ao próximo
e aos demais. Por misericórdia, o Senhor nos conquistou e assim também nos chama a sermos participantes de sua obra neste mundo. O grupo de israelitas que se reunia no exílio começou o que depois ficou conhecido como sinagoga. Então, nesse terceiro período histórico da monarquia ao exílio, nós temos um período de maiores mudanças, no qual a palavra-chave é a participação do povo no culto ao Senhor. Mas podemos ver mais um período, quarto período histórico, que é a era pós-exílica, depois do exílio. Este é o período de Esdras e Neemias. O povo de Israel voltou do exílio babilônico. Houve um retorno à lei de Deus, a Torá, que começou a ser lida perante o povo. Então, neste período aqui, nós temos como palavra-chave o retorno à palavra do Senhor. O templo foi restaurado, os sacerdotes voltaram à atividade, os sacrifícios e as ofertas tornaram a ser feitos. Isso no período pós-exílico, nós temos essas características do culto. É o início do chamado judaísmo, ou seja, todo aquele ambiente social, cultural, político e religioso do povo hebreu, que se formou a partir da volta do exílio babilônico e do qual se formou o cristianismo. O cristianismo é o período pós-exílico. Podemos concluir a nossa mensagem de hoje, esse breve estudo, fazendo uma síntese dos princípios desses 4 momentos históricos que retratam o culto no Antigo Testamento e que podemos absorver para a nossa realidade contemporânea hoje, que podemos refletir em nossas ações. E nós vamos ver aqui, resumidamente, que nesses 4 momentos históricos que vimos, nós temos alguns princípios em todos eles. Adoração é o primeiro princípio. O culto era centralizado em Deus, que reivindica e espera isso do seu povo. Honramos ao Senhor quando o adoramos. Deus não está limitado às experiências humanas, as quais não podem determinar ou governar o tipo de liturgia de culto prestado a Ele. O Salmo 93 diz que Ele está revestido de majestade. Deus é glorioso, é sublime e belo em sua santidade. Então nós vemos a adoração em todos esses períodos históricos. Podemos aprender isso, podemos entender isso nas nossas vidas, a partir do culto no Antigo Testamento. Mas tem outro princípio que atravessou todos esses 4 períodos históricos. É oração e confissão. O pecado tinha que ser coberto. A expiação, a propiciação foi feita por Jesus em nosso favor. Nós sabemos disso. Os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para aquilo que Cristo iria fazer. No Antigo Testamento não havia culto nem adoração sem sacrifícios. Não havia culto sem altar. Veja que interessante isso. Eu vou repetir. Os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para aquilo que Cristo iria fazer. No Antigo Testamento não havia culto nem adoração sem sacrifícios. Não havia culto sem altar. Para nós hoje, não há culto sem o significado da cruz. Não há culto sem Jesus Cristo, que foi imolado e agora reina. Mas um terceiro princípio que atravessou todos esses 4 momentos históricos que estudamos hoje: primeiro, adoração. Segundo, oração e confissão.
E o terceiro é instrução. Instrução. Este é o meio através do qual Deus revela a sua vontade. A pregação não pode ser relegada aos momentos finais do culto. Deus fala, o homem se cala, medita e responde. Com a pregação fiel e revestida de autoridade da palavra do Senhor, ele é honrado e glorificado. A adoração genuína também deve ser fruto de um correto entendimento da lei do Senhor, da palavra do Senhor, assim como ele se revela nas Escrituras. Meus irmãos e irmãs, a perspectiva do Antigo Testamento não vê o culto público como focalizado na criatividade humana, nas potencialidades humanas, mas na santidade de Deus. Como diz o Salmo, então, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine nesta meditação. Amém.